Olá pessoal, eu sou a doutora Vali, da Doutora Vali Odontologia, e gostaria de conversar um pouquinho hoje com vocês a respeito da pericoronarite. O que seria uma pericoronarite? Seria uma afecção dos tecidos que circundam um dente em erupção, um dente semi-incluso, mais comumente nos terceiros molares, também conhecidos dentes do siso. A pericoronarite ocorre principalmente nos dentes inferiores, nos terceiros molares inferiores, pelo acúmulo de restos alimentares nessa região que ajudam numa proliferação bacteriana. Qual que é a causa da pericoronarite? É exatamente esses dentes semi-inclusos em erupção, que por estarem num local de difícil higienização e de não terem como estar higienizando totalmente o dente, porque eles ainda estão recobertos pela gengiva, por mais que o paciente tente higienizar, acaba juntando algum resto de alimento que acaba entrando por baixo dessa gengiva e a gente começa a ter um processo inflamatório nessa região. Outro motivo também de uma pericoronarite é por trauma local. O dente superior está mordendo ali em cima desse tecido, então começa a causar uma inflamação dessa região. Esse tecido vai aumentar de volume e aí o trauma vai ser maior. E é um processo que quanto mais morde ali, mais traumatiza, quanto mais incha, mais morde. Então realmente é um processo que não tem muita solução, por isso que o paciente precisa estar procurando um cirurgião dentista assim que aparecem os primeiros sintomas de uma pericoronarite, para a gente estar podendo medicar e orientar o paciente quanto aos cuidados locais de higiene dessa região. Estas situações geram um processo de inflamação local, edema e dor intensa. Clinicamente, o tecido gengival apresenta-se inflamado, avermelhado e muito doloroso. Com todo esse quadro, o paciente pode apresentar desde um trismo, que é uma diminuição de abertura bucal, uma halitose, uma dificuldade de deglutir, de engolir, que é uma disfagia. Pode apresentar também um sangramento no local, devido ao tecido já estar todo inflamado. Mas nem por isso o paciente tem que deixar de fazer a escovação. Mesmo que sangre, mesmo que doa um pouquinho, muito pelo contrário, o paciente precisa caprichar na escovação local com uma escova macia e tomar os cuidados com um bochecho com clorexidina 0,12%, que é o mais indicado para esse tipo de bochecho. Ele é um antisséptico, então ele vai ajudar ali a gente a conter essa proliferação de bactérias e o paciente ter uma melhora desse quadro. Junto com isso, o profissional, analisando caso a caso, vai prescrever, em geral, uma medicação anti-inflamatória, uma medicação para dor, junto com essa orientação de higiene local. Em outros casos, quando a gente já tem algum tipo de secreção purulenta, de pus no local, é imprescindível a gente estar prescrevendo uma antibiótico terapia, entrar com antibiótico. Por quê? Esse processo pode evoluir para um abscesso ou até para uma infecção mais grave. Então, realmente, não pode marcar bobeira. Toda infecção na boca tem que ser combatida o quanto antes. Por isso, é muito importante que ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, o paciente procure um profissional para orientá-lo no que deve fazer em relação ao tratamento da pericoronarite. Passando essa fase aguda, o paciente sendo medicado, sendo tirado dessa fase mais dolorosa, em geral, a indicação é a extração desses dentes. Esses dentes, muitas vezes, estão semi-inclusos por quê? Porque estão mal posicionados, não conseguiram erupcionar, então não tem outro jeito. Isso não vai ter uma solução, vai ser um processo que melhora, dali a pouco volta, melhora, volta. Não tem outra solução a não ser a exodontia, a extração desse elemento semi-incluso. Só assim que a gente vai conseguir realmente sanar esse problema. A pericoronarite é um processo comum de acontecer, não é uma coisa rara. E é mais comum ainda na faixa etária de 17 a 21, 22 anos, que é nessa fase que os dentes do siso, os terceiros molares, se erupcionam. Mas pode vir a acontecer em qualquer outra fase da vida. O profissional vai solicitar também um raio-x panorâmico para estar verificando exatamente a posição que estão esses dentes, para ele poder realmente dizer a posição que está e qual que vai ser o tratamento, que na grande maioria dos casos não tem outro tratamento, como a gente já havia dito, a não ser a remoção desses dentes. Para finalizar, a pericoronarite é um processo
muito comum de acontecer, não é raro de acontecer. Mas, bem diagnosticado, bem tratado, em tempo de não ter uma complicação maior, é um processo que evolui muito bem. Então, ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, procure o seu cirurgião dentista, tá ok? E a prevenção sempre é a melhor forma. A gente fazendo a cada 6 meses uma visita ao seu cirurgião dentista, vai realmente estar acompanhando tudo isso e muitas vezes evitar, né? A gente já pode identificar um problema antes dele chegar num processo agudo dessa maneira. Mas fiquem tranquilos que, assim, sendo bem diagnosticado, evolui muito bem. Então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era sobre a pericoronarite. Espero que tenham conseguido esclarecer algumas dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acessem o blog para estar lendo o artigo por completo. E até breve. Espero vocês aí no próximo vídeo, tá ok? Tchau, tchau, pessoal!